Então, boa tarde a todo mundo. Vamos retomar o nosso seminário permanente de Filosofia Crítica e Sociedade nesse segundo semestre de 2021. Lembrando que a gente teve uma primeira série de encontros no semestre passado sobre o tema da alienação. Nesse semestre, nós vamos ter mais 4 encontros, né, uma vez ao mês, começando por agora, dia 26 de agosto. E o tema, né, desse semestre vai ser o tema do neoliberalismo e, no sentido mais amplo, do capitalismo contemporâneo. E nesse encontro de hoje, nós vamos ter o prazer de escutar e debater com o professor Érico Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em filosofia pela Sorbonne, professor associado, membro do programa de pós-graduação também na UFPE, psicanalista, crítico de cinema. E não sei se falta ainda mais alguma qualificação, muita gente boa. Enfim, muito obrigado, Eric, por ter aceito o convite para nos falar hoje sobre o livro. Vai ser uma fala baseada no livro, não sei se talvez tenha elementos novos também, naturalmente, né, sobre Losers, fracasso, impotência e afetos no capitalismo contemporâneo. E após uma fala inicial entre meia hora, 40 minutos do professor Érico, a gente vai ter aí mais uma hora e 20 de debate. A gente vai ter a opção, né, de perguntas pela ordem, né, levantando a mão, perguntas em áudio, ou então também pelo chat, é possível, né? Lembrando que os nossos encontros em geral são gravados, né? E depois vão ser disponibilizados para quem quiser assistir ou reassistir, né, no canal do YouTube do programa de pós-graduação em filosofia da UFBA. Só para terminar essa breve introdução, lembrando que esse seminário nosso é organizado por mim, por Hélio, professor Hélio Alexandre aqui da Unesp, de Franca e também de Marília, e os professores Paulo Bodziak e Vinícius Santos, colegas meus aqui da Universidade Federal da Bahia, conta com apoio tanto do PPGF da UFBA, que é o Programa de Pós-Graduação em Filosofia, quanto também com 2 programas de pós-graduação da Unesp, né, que é o Programa em Políticas Públicas, e o Programa de Filosofia, né, da Unesp de Marília. Não é isso, Hélio? Então é isso, né? Para quem está chegando agora, a ideia do seminário é nós discutirmos temas contemporâneos, girando em torno ali da ideia de filosofia e crítica social. Sempre teremos um tema geral por semestre ou talvez por ano, depende, né? E a ideia do seminário permanente é que a gente possa, né, ao longo dos anos, ir enriquecendo essas discussões, continuando, renovando, né, os temas e os encontros, os convidados, né? Enfim. Então, um pouco essa a ideia do seminário. A ideia também é fazermos numa sala assim para dar um caráter mais de horizontalidade e também dar esse caráter de permanência, de uma continuidade. Enfim, Érico, se você puder falar agora, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Bom, gente, primeiramente, uma alegria enorme estar com vocês, ainda aqui online. Estava brincando com o pessoal que eu preferi estar em Salvador, mas eu acho super razoável que a gente faça esse tipo de evento online. Isso é algo que vai ficar para a filosofia brasileira, certamente, que é a ideia de que a gente pode estreitar nossa comunidade de forma mais rápida, usando as redes sociais e usando também plataformas como essa, que amplia o debate e fortalece os nossos laços acadêmicos. Então, eu saúdo a iniciativa de vocês, agradeço muitíssimo pelo convite, a enorme generosidade, tanto de Léo quanto de Hélio, de Vinícius, né, do Paulo também. Então, para mim é uma extrema alegria estar aqui para falar de um tema que foi fruto de um ensaio que eu escrevi, foi o meu primeiro ensaio, e me deu vontade de escrever outros, e, ao mesmo tempo, me animou muito para fazer um tipo de reflexão filosófica que é muito ainda incipiente, tateante, mas que pretende, de fato, trazer uma contribuição para o debate, ainda que mínima, pontual, circunscrita a apenas um conceito, que nesse caso é o conceito de loser, mas que possa fazer a gente refletir também, fazendo filosofia, e não apenas
retomando ideias já estabelecidas por pensadores e pensadoras importantes na tradição filosófica, mas que certamente podem ser questionados. Então, é uma alegria enorme estar com vocês para falar de um livro. Quando eu vi Leonardo mostrando o livro para vocês, eu fiquei impressionado que ele estava cheio de marcações, né? A indicação de que ele leu o livro, isso já é uma alegria. Imagina você ter um leitor como Léo, é um privilégio, né? Para mim, certamente. Eu não esqueço disso. Eu fiz uma apresentação em Recife, e o Léo ficou empolgado na hora, né? A gente conversou bastante. Nos conhecemos aqui em Recife, na verdade. E é um tema que eu acho que é central. Eu passei minha vida toda estudando outros assuntos, epistemologia, filosofia bem tradicional. Estudei no lugar tradicional, como o Léo falou. Mas eu tenho me voltado muito para as áreas contemporâneas, inclusive na psicanálise. Meu diálogo tem se estabelecido de forma bastante enfática. Esse livro do Luzer já tem algum diálogo com a psicanálise. Eu diria talvez um diálogo até incipiente, já promissor, mas que será certamente o guia de minhas reflexões filosóficas do Oravante. Elas têm se voltado agora mais para a questão da negritude. Eu ganhei um projeto CNPq agora, que é justamente sobre a questão de identidade, subjetividade e sofrimento, mas de um ponto de vista racial. Quando eu trabalhei o Luzer, eu trabalhei isso do ponto de vista geral, né? Então, o Luzer não é algo que eu vou estar simplesmente colocando como etapa vencida na minha pesquisa, mas como um ponto de partida, como eu disse para vocês, que me animou a pensar de forma ensaística. Ainda que eu entenda tudo que é importante na filosofia, toda a produção filosófica e linguagem filosófica são importantes, mas eu aderi a essa linguagem e estou feliz de ter feito essa escolha. Então vamos ao Luzer, propriamente dito. Primeiramente, esse livro é fruto de cursos que eu dei na pós-graduação aqui em Recife, e, como eu tinha dito, já acena para esse diálogo que eu tenho feito com a psicanálise, que é uma área que eu tenho realmente me dedicado, a qual eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos. Sou sócio do Círculo Psicanalítico aqui de Pernambuco, enfim, tenho bastante caminho nessa área da psicanálise. Pois bem, o ponto do meu texto é mostrar que não podemos ter categorias filosóficas, não podemos reduzir as categorias filosóficas marxianas à explicação do capitalismo por uma questão precisa. Que a grande questão para a gente não deveria ser quando o capitalismo vai acabar, mas por que ele perdura. Ou seja, eu estou invertendo um pouco a questão para pensar o seguinte: por que o capitalismo perdura? A questão é por que ele perdura. Essa questão que eu tento pensar no livro, mas eu tento pensar essa questão no livro a partir de um horizonte não materialista, do ponto de vista estritamente marxiano. Isto é, eu não penso as questões de relação de produção em função da propriedade dos meios de produção. Isso continua sendo hiper importante. Em nenhum momento eu estou colocando isso de lado, mas eu considero, dentro dessa lógica neoliberal, que no meu livro uso o termo liberal, mas eu talvez pudesse usar em alguns contextos o termo neoliberal, eu tento entender como essa lógica neoliberal, ela, de alguma forma, migra para todas as esferas, de todas as classes sociais, de tal forma que ela irriga uma mesma compreensão de mundo calcada no horizonte do sucesso, no horizonte da vitória, no horizonte do merecimento e no horizonte, portanto, neoliberal, de que você deve sempre se esforçar para, então, ser reconhecido pecuniariamente, materialmente, pelo seu esforço. Então, o capitalismo ele ofereceu algo muito extraordinário do ponto de vista afetivo, que ele conferiu uma possibilidade de você ter materialidade no que diz respeito aos seus sentimentos. Então, o sentimento de sucesso, ele é acompanhado por uma materialidade, que são as riquezas. É claro que isso já existia desde sempre. Obviamente, os grandes conquistas, os grandes impérios, as guerras, todas elas eram simbolizadas materialmente, né, com os obeliscos, por exemplo, e etc. No entanto, o capitalismo ele tornou isso acessível não para um imperador romano X ou Y. Ele tornou isso acessível para uma pessoa como qualquer outra, que não precisa ser filho do imperador. Então, o capitalismo promoveu a possibilidade de que pessoas comuns pudessem ostentar um sucesso nesse sistema. Isso começa, o próprio Marx vai dizer que o liberalismo é revolucionário, se a gente pensa a revolução no contexto de uma sociedade feudal. Então, naquele contexto, o liberalismo foi revolucionário. E a revolução que o liberalismo trouxe foi justamente a produção de uma sociedade de massas. Então, você tinha uma sociedade que era muito restrita do ponto de vista do uso dos bens a certa elite, a certa aristocracia, e você tem com a burguesia
uma massificação muito grande do ponto de vista das relações sociais, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. É evidente que tudo isso foi fruto da exploração da mão de obra escrava. O Brasil é um exemplo disso, né? Nossos 2 estados aqui, né, Bahia e Pernambuco, são exemplos lapidares disso, São Paulo também, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, Rio Grande do Sul. Então, o Brasil foi construído a partir da exploração da mão de obra escrava. Isso permitiu a acumulação de material, a acumulação de capital primitivo, que fomentou e financiou a Revolução Industrial. Então, o capitalismo, ele é, de algum modo, contra o feudalismo, mas, ao mesmo tempo, ele recupera certas perspectivas que poderíamos chamar de feudais, quando ele é construído a partir, justamente, de uma exploração de uma mão de obra escrava. Bom, isso é um fato histórico, isso é bom de ser ressaltado. No entanto, a sociedade burguesa promoveu uma sociedade de massas. Não tinha sentido colocar, por exemplo, a questão que é importante para a escola de Frankfurt, que é a questão da indústria cultural, sem que houvesse indústria. Então, obviamente, essas questões só ganham contorno quando você tem um mundo contemporâneo que é uma produção de massa. Por isso a questão da técnica é tão importante para aquele pessoal da escola de Frankfurt, o Benjamin. A reprodução na era da técnica, porque a técnica promove a reprodução. Então, essa tecnicalidade que promove a reprodução, ela produziu a possibilidade de um consumo em massa, de uma sociedade de massas. Nessa sociedade de massas, é que vem um ponto que eu quero conversar com vocês e que inicia um pouco a caminhada do meu livro, que é entender como essa sociedade de massas introjetou um discurso liberal ou ainda neoliberal no que diz respeito às ações interpessoais. Ou seja, essa sociedade de massas capitalista, ela produziu um discurso que a gente pode chamar talvez de ideologia, conforme a qual basta um esforço individual para que você tenha ascensão social. Então, aquelas barreiras que haviam de castas, aquelas barreiras que haviam relativas a ser filho do rei, do imperador, etc., elas são quebradas, uma vez que qualquer pessoa, entre aspas, tem condições plenas de ascender socialmente, desde que se esforce. Essa ideologia, ela se mistura fortemente com certo cristianismo no que diz respeito ao merecimento. Não é à toa que Max Weber lançou uma das hipóteses, né, no seu livro Ética do Protestante e Espírito do Capitalismo, de que as religiões protestantes elas seriam mais propícias para a existência do capitalismo. Por quê? Porque ele entendeu que há uma relação muito forte no capitalismo entre merecimento e esforço individual e reconhecimento pecuniário disso. Então, é essa atmosfera de merecimento que está presente fortemente na cultura que a gente chama de cultura liberal. Ora, a primeira parte do meu livro foi tentando justamente caracterizar o que é liberalismo. E o liberalismo, como eu dizia no meu livro, ele se caracteriza inicialmente pela noção de propriedade, ela é a noção fundante do liberalismo e também do próprio neoliberalismo, mas essa noção é fundante não nos termos que pensou Rousseau, quando dizia que nós fomos muito bestas quando alguém fez uma cerca e disse que era sua, que era seu aquele espaço, e as outras pessoas acreditaram. Ora, não se trata de uma cerca que a gente constrói. Essa cerca é já dada na própria condição humana enquanto indivíduo que é temporalmente, espacialmente separado um do outro. Essa noção de indivíduo, ela é, por assim dizer, a base da noção de propriedade com a qual opera o liberalismo. Em outras palavras, o fato de eu ter propriedade sobre mim determina todos os direitos que vão servir de amparo ao resguardo dessa propriedade que eu tenho sobre mim mesmo. Então, o Estado, a Constituição, toda a organização social, ela é montada em função da propriedade que eu tenho sobre mim. Então, o meu corpo, minhas regras, no sentido de que meu corpo é inviolável, porque o meu corpo é uma propriedade privada, uma propriedade que é minha. Então, o capitalismo trabalhou com a noção de que a propriedade é um elemento e um direito fundante da vida social. E aí você vai ter, enfim, várias percepções do liberalismo, várias escolas, etc., mas nenhuma delas põe em questão a noção de que a propriedade está fundada na propriedade do corpo. Essa noção é uma noção lockeana. Se Locke era ou não era liberal, também não vou discutir aqui, mas Locke dá as bases de uma concepção liberal de sociedade, calcada, portanto, na compreensão de que eu tenho propriedade sobre o meu próprio corpo e tudo aquilo que o meu corpo transforma me pertence, porque passa a ter a marca de mim mesmo. Essa concepção é a concepção de uma forma do trabalho que Marx recupera, mas é uma concepção que está inscrita em Locke. Ou seja, eu tenho direito sobre aquilo que eu mudo na natureza. Então, e eu tenho direito sobre aquilo que eu mudo na natureza, eu também tenho o direito pleno e restrito de estabelecer o valor daquele produto de acordo com os meus critérios, né?
Então, se acredita que o valor do produto não é intrínseco à mercadoria, há, portanto, um deflacionamento ontológico dos objetos, eles não contam por si só, eles só contam do ponto de vista relacional. Isto é, só contam do ponto de vista do mercado. O mercado é entendido no liberalismo como um conjunto de relações interpessoais, a partir da categoria do comércio, que define livremente os valores dos objetos. Portanto, o liberalismo, nesse contexto, se estrutura fortemente no horizonte moderno, em que o sujeito tem autonomia e é capaz de determinar para si mesmo as suas próprias leis. Então, o sujeito que é autônomo, que a modernidade tanto defendeu, ganha no capitalismo uma materialidade, a partir do momento em que ele tem, portanto, direito de atribuir valor aos objetos que ele comercializa. Por quê? Porque é o sujeito que é o centro do mundo. Então, o mundo, ele vale de acordo com aquilo que o sujeito projeta sobre ele. Essa concepção moderna é também a concepção capitalista, é também a concepção liberal. Então, o liberalismo, ele é filho da modernidade, né? E é um filho, em certo sentido, legítimo da modernidade, porque é um filho que coloca no centro da vida pública um indivíduo. Então, o indivíduo, ele é central, ele é a célula constituinte das relações sociais, tal como pensa o liberalismo. Então, dito isso, o liberalismo funda, a partir da propriedade do indivíduo, todo o direito. O direito todo, a Constituição, o Estado é todo fundado para respeitar essa individualidade. Então, onde é que o Estado deve operar? Do ponto de vista do juiz, onde há um conflito de interesse. Né? Então, e aí, por isso que a ideia da justiça moderna, a ideia de que a justiça ela tem que ser cega, a justiça tem que tratar as pessoas de forma igual, porque também é na modernidade que surge a noção de que todos são iguais perante a lei. A noção, não estou dizendo que isso surge materialmente, em condições concretas, etc., que tinha escravidão, né? Mas eu estou falando só aqui do ponto de vista teórico, você cria a concepção de que todos são iguais perante a lei. Então, essa igualdade jurídica formal, obviamente, ela confere aos indivíduos um poder muito maior do que havia em qualquer outro sistema político e econômico antes. Por quê? Porque o poder não está intrínseco a uma condição de rei, etc. Os objetos não têm valor intrínseco, tudo é relativo ao modo como os indivíduos se relacionam entre si. Então, no capitalismo e no liberalismo, portanto, a noção de que os indivíduos determinam o valor dos objetos e que os indivíduos determinam também o modo pelo qual a sociedade vai distribuir essas riquezas. O Estado não deve intervir nisso, o Estado deve intervir apenas quando há um conflito de interesse, razão pela qual a justiça deve ser cega para que ela possa, de algum modo, julgar esses interesses de acordo com aquilo que se considera correto em determinada Constituição. Pensando desse modo, você tem uma concepção do indivíduo liberal como aquele indivíduo que é autônomo, que é capaz de se autodeterminar e que é capaz, portanto, de construir e agir de forma planificada e racional. Então, a racionalidade que teoricamente poderia estar inscrita no processo teleológico, como era, por exemplo, na filosofia antiga, ou no processo teleológico, mas de caráter transcendental, como era na filosofia medieval, vai ser substituída por uma compreensão de que a racionalidade ela é uma realização humana do modo pelo qual o ser humano age no mundo, sempre seguindo aquilo que se considera o mais racional, a forma ótima, do ponto de vista técnico aqui, a palavra ótima está sendo usada, forma ótima do uso de recursos escassos. Então, a modernidade traz o indivíduo para o centro da determinação de valores, tanto sociais, quanto também dos valores econômicos dos objetos, de forma geral. Ora, então a modernidade, ela cria as condições para que haja centralidade do indivíduo e que a sociedade seja moldada a partir dessa centralidade. Dessa concepção da autonomia, vai seguir uma concepção muito clara no liberalismo, que é a concepção, inclusive, a expressão é essa, né? Do profissional autônomo. Ou seja, a ideia de que você tem que ser um profissional autonomia, ou seja, você tem autonomia. Então, o profissional autônomo é aquele profissional que não depende das pessoas. Então, é como se a gente agisse como se todas as pessoas fossem separadas umas das outras. E essa separação conferisse, diremos assim, a possibilidade de uma vida social inscrita na busca dos desejos individuais, dos anelos individuais de cada indivíduo. E isso não implica necessariamente uma guerra de todos contra todos. Você vai ter várias perspectivas em metaética, ou mesmo dentro do liberalismo, que mostram que ser liberal e defender o egoísmo racional não implica dizer que você está defendendo a trapaça, a guerra, etc. Porque os indivíduos podem cooperar mesmo numa lógica egoísta. Ou seja, a cooperação está excluída de um processo
de interesse próprio. Ela pode acontecer. Então, essa é a perspectiva liberal, e foi ela que eu tentei tratar no primeiro capítulo, mostrando que essa noção de autonomia moderna, kantiana, vai desembocar na noção de autonomia liberal, conforme a qual a gente é autônomo, né, e isso vai ganhar corpo na ideia de que você vai ter uma espécie de profissional autônomo. Isso também faz com que o indivíduo ele se bastasse. Né? É como se não existissem propriedades sociais, mas todas as propriedades sociais fossem redutíveis aos indivíduos que compõem a sociedade. Diferentemente de propriedades que nós podemos chamar de propriedades emergentes, que caracterizam-se apenas quando há uma vida social, as propriedades que existem no mercado são redutíveis aos interesses dos indivíduos nele presentes. Ora, dito isso, você vai ter uma construção de uma individualidade que se basta. E ela se basta em vários aspectos, né? Como, por exemplo, até a forma de cuidado vai ser uma forma de cuidado calcada no indivíduo, que é o que a gente tem nas livrarias, que, infelizmente, fica muito perto de filosofia essa seção, em várias livrarias, que é a seção de autoajuda. Ou seja, até a ajuda não vem do outro, é você que se ajuda. Né? Que é seguindo aquela lógica americana do make it yourself, né? Faça você mesmo. Então, faça você mesmo sua casa, seu sucesso, etc. Então, se ajude. Então, você faz a autoajuda. Então, essa ideia de autonomia ela é fundante do liberalismo e da vida social que a gente vive. Ora, com ela, veio a promessa de que a gente pode descontrolar. E que se a gente controla, a gente atinge nossas metas. E aí, isso está impregnado nos ditados populares, não? Isso não é questão filosófica, abstrata, teórica, não. Isso está no dia a dia das pessoas. Como diz assim, quem cedo madruga, Deus ajuda. Né? Tempo é dinheiro. Então, todas as expressões populares, elas revelam um ethos capitalista liberal. Revelam um ethos liberal. Esse ethos liberal está impregnado na vida humana. Então, o meu desafio é entender isso. Então, isso talvez seja a razão pela qual a revolução não ocorra. Porque é uma colonização dos afetos que o capitalismo promove, sobre a qual eu vou falar doravante. No entanto, vamos permitir, primeiramente, desfazer essa noção do indivíduo, que é o que eu fiz no segundo capítulo do meu texto. No segundo capítulo do meu texto, eu tentei mostrar que essa fantasia do autocontrole que o capitalismo e o liberalismo vendem, ela, justamente, comporta apenas uma dimensão fantasmática. Porque, do ponto de vista real, não há como ter pleno controle de si. A existência é marcada, eu digo no meu livro, pela acidentalidade. Contingência, se quiserem usar a palavra. A acidentalidade ela não é algo que é facultativo ao ser humano. O ser humano é um ser acidental. E a acidentalidade, portanto, ela está ligada à noção de vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é uma escolha humana. Ela é a condição humana. E ela é a condição humana, como eu digo no meu livro, por duas razões. Por um lado, que os seres humanos são organismos. Nesse momento eu dialogo com o Merleau-Ponty para mostrar que nós somos carne da mesma carne do mundo. Nós somos organismos, nós perecemos. Então, o fato de nós termos mundo como corpo, como diria Merleau-Ponty, nos coloca na condição de sermos absolutamente vulneráveis. Nós somos vulneráveis. A vulnerabilidade também se dá do ponto de vista das relações humanas. Uma vez que nós vivemos uns com os outros, uns com as outras, e isso torna a nossa vida igualmente vulnerável. Por quê? Porque a nossa vida ela é interdependente. Não existe uma vida humana independente. É autônomo no sentido radical. A própria espécie humana é a espécie cujos filhos, né, são os que mais demoram a ter a mínima autonomia. Então, o ser humano é um ser que só vive de forma social. Por questões históricas, etc., de evolucionismo, por aí vai. Mas o fato é que o ser humano é um ser entrelaçado com outros seres. O ser humano ele vive na forma de vida coletiva. Por mais que o capitalismo diga que existe um individualismo, um indivíduo, etc. A nossa forma de vida é uma forma de vida coletiva. A produção de riquezas é coletiva, ainda que a distribuição delas seja calcada na lógica individual. Mas toda a produção de riqueza é coletiva. Então, diante disso, nós temos uma dupla centralidade, que é o fato do ser humano ser organismo, ser natureza, ser carne, da mesma carne da natureza, como diz Merleau-Ponty, e o fato de nós termos uns com os outros uma forma de vida comum, que é essa forma de vida que a gente chama de humano. Ora, isso tudo cria o que eu vou chamar de homolismo existencial. Isto é,
nós estamos entrelaçados uns com os outros de forma radical. Por um lado, porque nós somos organismos, por outro lado, porque nós somos uns com os outros, numa forma de vida em que não é possível uma vida completamente isolada. Não é possível um conhecimento completamente novo. Todo conhecimento, tudo que a gente produz é uma relação com a história que nós vivemos. Então, nesse sentido, eu até faço uma brincadeira com a patente. A patente é um contrassenso, né? Claro que você pode ter uma ideia original, mas toda ideia original, entre aspas, ela reflete uma produção de conhecimento mais vasta. Então, nesse sentido, eu vou mostrar no meu livro que não tem como sustentar essa noção de que o indivíduo é capaz de se autodeterminar de forma absoluta. Que o ser humano ele é um ser necessariamente dependente, tanto dos outros quanto da própria natureza. Então, essa vulnerabilidade que é constituinte do ser humano torna a promessa liberal uma verdadeira fantasia, um fantasma. Mas, como nós somos da psicanálise, nós sabemos que os fantasmas movem os vivos. Os fantasmas movem pessoas reais. Então, não é necessário que haja a realização no pleno da promessa para que as pessoas acreditem na promessa de sucesso. Então, o trunfo do capitalismo vai ser justamente ele habitar esse imaginário social, nós podemos chamar aqui também de ideologia, convencendo as pessoas que basta que elas esforcem que elas vão conseguir. Então, ainda que os capitalistas tenham um sistema piramidal, ou seja, um sistema que é sempre a pirâmide, não vai ter todo mundo no topo, nem o mundo comporta todo mundo no topo do sistema, é impossível, não temos nem como produzir bens materiais que a elite tem para todas as pessoas, isso é simplesmente impossível do ponto de vista do mundo, do planeta, os recursos que nós temos, mas se vive a fantasia de que você vai conseguir, basta que você se esforce. Ora, essa fantasia do sucesso está ligada diretamente à ideia de que você pode fazer as coisas sozinho, do make yourself, da autonomia que você tem para construir aquilo que você deseja. Fazer metas, uma vida que é pensar em metas. Né? Eu estava me lembrando aqui de um empresário bolsonarista que vai apoiar o 7 de setembro, lá de Curitiba, eu acho que é ele, e ele estava dizendo que a vida dele é metas, que todos os funcionários têm que seguir metas, né? Essa ideia de meta, a vida tem metas, e eu planifico minha vida de acordo com as metas que eu estabeleço. Tudo isso está calcado na fantasia de que a gente tem controle sobre si. Então, se Freud nos foi muito, diríamos, caro, né? Nos foi de muita valia, quando disse que nós não somos senhores de nossa própria casa, porque há a vida inconsciente, eu diria que a gente não é senhor em nossa própria casa porque simplesmente a gente não controla, não é só o inconsciente, a gente não controla a existência. A existência humana é completamente aberta à vulnerabilidade. E mesmo que vivêssemos para sempre, a acidentalidade da existência persiste. E esse é o ponto. Ou seja, não tem como controlar a minha existência. O capitalismo vem de uma promessa que é irrealizável. E a questão é por que, então, nos mantemos nesse sistema? A minha questão é por que nos mantemos num sistema que produz muita riqueza para pouca gente e deixa muita gente com pouquíssima riqueza. Por quê? Por que a gente tem um sistema que permite que aquele Bezos vá lá gastar bilhões de dólares para ver o espaço, enquanto tem um monte de gente da Amazon num serviço precarizado? Como é que é possível isso? Será que é uma alienação daqueles modos do marxismo clássico? Ou será que há uma lógica afetiva por trás disso? Que, obviamente, está ligada aos meios de produção, obviamente. Mas eu quero mostrar que o capitalismo, ele vende, o capitalismo é especialista em vender o que não existe, né? Ele vende dividendos, vende dívida, vende tudo que não existe. E ele vende a promessa de quê? De que nós podemos ter sucesso, de baixo esforço, que a gente se controla. Né? Ora, essa promessa, ela esbarra na vida. No entanto, uma ou outra pessoa vai conseguir esse sucesso. Na maior parte dos casos, porque já tem dinheiro. Na maior parte dos casos, porque ele tem uma família que constitui, etc. Mas aquela pessoa que consegue no sistema, essa pessoa vai ser uma propaganda ideológica do sistema. O sistema passa a fetichizar essas vidas, transformando-as em uma propaganda de sucesso. Então é como se, olha, ele não conseguiu, por que você não consegue? Se ele conseguiu, qualquer pessoa consegue. Esse discurso ele é terrível. Por quê? Porque ele cria aquilo que é o grande trunfo do capitalismo, segundo o meu livro, que é a privatização da culpa. Então, o capitalismo privatizou a saúde, privatizou a educação, na maior parte dos casos, privatizou uma série de coisas. Mas o grande trunfo dele, eu tento mostrar no meu livro, que é a privatização da culpa,
que está circunscrita na ideia do loser. O que é o loser? O loser é justamente aquela pessoa que fracassa, que quebra, que entra em colapso, no sentido de que ela não consegue mais competir, não consegue mais realizar a fantasia do sucesso. Ela não consegue ter mais forças para tornar essa fantasia em algum grau execuível. Em outras palavras, para dar essa fantasia uma mínima materialidade que seja. Ela não consegue. Mas ela, ao invés de questionar o sistema, que a todos demite, ela se demite. Então, ela não abandona, para falar em termos psicanalíticos, ela não abandona o ideal do ego, em hipótese alguma. Ela abandona o seu próprio ego, mas não o ideal do ego. Com isso, o que é que ela faz? O que é que o capitalismo faz, aliás? Ele privatiza a culpa. É você que é um perdedor. É você que é um loser. É você que é um fracassado, um derrotado. É você que não se esforçou. É você que não parou para estudar. Então é como se, no final de contas, tudo que impele a gente para o fracasso não contasse. Contasse apenas aquele que está supostamente dentro da esfera da vontade pessoal e individual. Ora, essa compreensão individualista do mundo, como eu estava dizendo no início, ela migra agora para o regime de culpa, de culpabilidade, para usar os termos daquele Paul Ricoeur. Por quê? Porque ao invés de eu ter uma culpabilidade da espécie ou uma culpabilidade da condição humana, como o cristianismo basicamente trouxe, eu tenho uma culpabilidade que é da esfera do indivíduo. Então, a própria culpa é uma questão individual, não é uma questão mais coletiva. Não é do ser humano pecador. A culpa é da pessoa que, na sua individualidade, não se esforçou o suficiente para poder atingir certos bens. Quando a pessoa fracassa, que é a regra, ela culpa-se pelo seu fracasso. Ela muitas vezes adoece na forma da depressão. Ou agora, como está tendo no Brasil, uma categoria social utilizada pelo IBGE, que é a categoria social dos desalentados. São pessoas que sequer vão procurar emprego. O capitalismo cria esse clima em que as pessoas são depreciadas por elas mesmas, sofrem com isso, adoecem de forma melancólica na maior parte dos casos, mas elas também terminam ganhando, diante desse reconhecimento de fracasso, outros destinos. Porque, embora no meu livro não tenha explorado muito isso, mas eu tenho pensado a partir do meu livro, o seguinte: há uma característica central no meu livro que é mostrar que o loser é aquele que privatiza a culpa e que traz para si, portanto, todas as responsabilidades pelo seu fracasso. O loser é, nesse sentido, em termos psicanalíticos, um masoquista. Ele traz para si todo o fracasso, guarda para si todo o sofrimento e não questiona o sistema. Mas há o loser que também tem uma postura ressentida, que ao invés de trazer esse ressentimento para dentro de si na forma de uma culpa radical, na qual está inscrito o seu fracasso diante da fantasia da onipotência, né? Outra coisa importante é que os símbolos do capitalismo são símbolos sempre fálicos, né? Você tem que ter morar no apartamento mais alto, você tem que ter um carro como Ferrari, Mustang, né? Tudo nome de cavalo, esses carros. Né? Essas coisas não são à toa, né? Não é à toa, porque a ideia de sucesso, de força, de convencimento, enfim, tudo isso. Aí você não consegue realizar isso, porque isso não é humanamente possível, né? Porque mesmo pessoas que são bem-sucedidas dentro desse parâmetro capitalista, elas vão ter algumas falhas, né? E não é à toa que, por exemplo, você tem uma propaganda naquela CBN, não sei se aí também tem, que era há muito tempo que eu não escuto essa rádio. Mas eu lembro que tinha uma propaganda que era o Boston Medical Center, né? Que era sobre ejaculação precoce, ereção, etc. Que é um público, quem estuda CBN são pessoas ricas, né? Ora, então, mesmo nesse público, você vai ter o quê? Literalmente impotência. O que é a impotência masculina, em alguns casos, pelo menos? Está diretamente ligado a essa super cobrança de poder, de vencer, de ser o melhor em tudo, a performance melhor no sexo, no futebol, no jogo, em tudo. Né? Não é mais aquele empresário de um filme de Eisenstein. Né? Tem um filme de Eisenstein que é A Greve. Né? Segui Eisenstein. Gosto muito de cinema, como o Leonardo disse também. E o Eisenstein tem um filme que se chama A Greve, vocês podem ver depois, é um filme mudo.
E que ele vai mostrar o capitalista como aquele cara gordo, né? Assim, obeso, fumando charuto, né? E desprezando as coisas. Cai um negócio de um sapateiro, ele manda o cara lamber praticamente. Essa visão, ela não é mais contemporânea. O cara hoje, o símbolo do capitalismo hoje é um cara, aquele Abel Diniz, por exemplo, um senhor todo, como se diz por aqui, né, sarado, né, para a idade dele, um cara todo, você fazer um monte de cirurgia plástica. Então, o capitalismo vai criando novas formas de materializar o que é o sucesso. Então, não basta ter apenas um iate e um charuto. Eu preciso ter um corpo também, né, que é o paradoxo do capitalismo, né? Vem da individualidade para transformar as pessoas em pessoas iguais. Ou seja, você tem os mesmos ciclos de sucesso numa sociedade ultra individualizada. Né? Aquela coisa do pluralismo liberal, né? Que não existe pluralismo coisíssima nenhuma. O que existe é um valor social que rege a vida social, que é o valor do sucesso. Pega essa galera do Big Brother. A galera do Big Brother, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Comprar uma casa enorme, um carro enorme, etc. Porque essa é a lógica. E todo mundo... Por que as pessoas veem Big Brother? Porque as pessoas vivem a fantasia da expectativa de conseguir aquilo. Essa mobilização faz que as pessoas estejam muito mais mobilizadas a vestir essa fantasia do que a mudar o sistema. Então, isso está em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. E as pessoas que têm um trabalho precarizado, como o Uber, por exemplo, são muitas vezes as piores. Que elas acreditam plenamente que controlam o seu tempo, mesmo trabalhando 12 horas por dia. Que elas vestem a fantasia do capitalismo que a gente controla o tempo, controla a vida, controla tudo. Não controlamos, como eu digo no meu livro, nada. A gente pontualmente toma uma decisão aqui ou outra, mas controle mesmo a gente não tem. Porque uma forma de criticar a ideia de merecimento é justamente você criticar a ideia de que a gente se controla. E que é só uma questão de vontade. É o que a psicanálise mostra, não é questão de vontade. Quando alguém diz assim pro outro, não, fulaninho está doente, isso é psicológico. Como se fosse uma coisa assim, é psicológico, então toma um chá e está resolvido. Bota um floral e resolveu a vida da pessoa com um floral. Cara, não é isso. Não é questão de vontade. O ser humano não age com essa vontade livre e absoluta. Olha, dito isso, o que acontece? Você vai ter o loser, que é aquele cara que acha que ele é o grande fracassado da história. Que ele que não se esforçou, que ele que não conseguiu, e que o sistema é ótimo. O problema é ele, não é o sistema. Esse loser também pode assumir uma postura sádica, e não apenas masoquista, como até agora eu mostrei. Ele pode assumir uma postura sádica a partir do momento que ele começa a dirigir a sua raiva e seu ressentimento, não apenas para si, mas ele dirige essa libido ressentida para o outro, que continua não sendo o sistema, mas é aqueles que eles consideram que dificulta a atuação do sistema, que dificulta a competição, que dificulta o merecimento. E quem é esse outro que dificulta o merecimento e a atuação do sistema? O que eles vão chamar de esquerda. Então você vai criar uma categoria de loser, que é o que vemos hoje no Brasil, governar o Brasil, inclusive. São as pessoas que nunca seriam nada se não fossem losers que estão sendo agora recrutados por um presidente loser. E loser aqui não é uma pessoa, só para deixar claro, como eu falei, mas vou repetir. Todas as classes sociais, tá certo? Então, loser não é o cara que tem dinheiro, ele pode ser um loser. Eu estava dizendo a questão da impotência e vários outros aspectos. Amém? Então, pega o Aras, por exemplo, o da PGE, da Procuradoria-Geral da República. Ele é rico, sei lá, classe média alta, um monte de benefícios. Então, não é isso que eu estou falando, mas ele é loser. Nunca Aras seria Procurador da República se não fosse um loser que recrutasse ele. Ele não teria chance nenhuma. Né? Tanto que ele nunca teve nenhuma tríplice lista do Ministério Público. Ora, nesse contexto, o que acontece? O loser é aquele cara que acha que o problema não é o sistema, o problema são algumas pessoas que atrapalham o sistema, que é a esquerda. Então, o loser vai ter raiva, por exemplo, de ambientalista, do NG. Esse ambientalista não presta não, por quê? Porque eles não estão deixando a gente fazer o Brasil crescer. Não estou deixando a gente explorar a natureza. O cara desse papo do NG, de indígena. Então, o loser, ele começa a ter raiva das pessoas, da esquerda, e não do sistema. Não da forma como o sistema distribui riquezas. Eles ficam com raiva das pessoas que supostamente estão contra o sistema. Então, se por um lado o loser é aquele que se subjetiviza na culpa e, consequentemente, traz para si
uma privatização da culpa. Por outro lado, o loser é aquele que também terceiriza a culpa, quando ele justamente projeta no outro, que ele considera que é contra o sistema, a razão pela qual ele não cresce. É como se o cara que está dirigindo Uber dissesse assim, eu sou contra a taxação de heranças e fortunas. Por quê? O cara é pobre lascado. Mas por quê? Porque não é justo o Estado pegar dos outros. Não é justo. Ou seja, o que é justo tem que ser a pessoa construir sua própria riqueza. Não interessa se o Brasil for um país escravocrata, que a maior parte das riquezas do Brasil estão ligadas à história de escravidão. Não interessa. O que interessa é o indivíduo, como o indivíduo acha. Então, nessa concepção, qualquer força que se opõe ao sistema é objeto de ódio. Por quê? Porque o ideal do ego permanece o mesmo. A competição sendo capitalista. Quem é contra isso, na verdade, não é contra apenas ao capitalismo, é contra mim. Porque é uma confluência radical entre o sistema e a pessoa. Ela passa a se entender como um sistema capitalista. É por isso que é possível no Brasil uma aliança entre neoliberal e bolsonarismo. Por quê? Porque ambos acreditam no merecimento, ambos acreditam na plena autoridade e autonomia do indivíduo, e ambos acreditam, portanto, que o capitalismo, para prosperar, precisa acabar com os entraves, que são justamente as forças de esquerda. E no caso do Brasil, a própria Constituição é um entrave. Por quê? Porque ela preza por certa igualdade social. E nesse contexto, o bolsonarismo e o neoliberalismo não são outra coisa senão uma defesa de uma sociedade sem regras. Uma sociedade, de alguma forma, calcada estritamente nos indivíduos, no desejo que eles têm de prosperarem, em detrimento de qualquer outro valor que se contraponha a essa prosperidade, ou que pelo menos matize essa prosperidade, mostrando as suas dificuldades e seus limites, do ponto de vista social. Então, o loser, ou ele é aquele que culpabiliza e se subjetiviza no fracasso e deixando o sistema intacto, ou é aquele que se ressente e culpabiliza as forças progressistas pelo seu fracasso, porque essas forças progressistas atrasam o desenvolvimento do sistema. Mas ele tampouco questiona o sistema. Era isso que eu tenho para falar para vocês, para a gente começar a conversa. Obrigado, Érico, pela fala tão instigante, provocativa. Bom, acho que a gente agora tem 1h10, mais ou menos, né, para esse momento de conversa, de debate. Como eu disse, as perguntas podem ser colocadas no chat, ou então as pessoas podem levantar a mão, né, para fazerem perguntas diretamente pelo áudio, pela câmera, né, ao professor Érico. Então, está aberto aí, né, já para as primeiras perguntas. Só para lançar, assim, Érico, eu teria uma pergunta muito, muito rápida assim, para te fazer. Eu teria outras, mas, enfim, devido ao tempo, me chamou muita atenção no seu livro, sobretudo, assim, se a gente pega o cenário da teoria crítica ou da crítica social contemporânea, a segunda parte em que você reconstrói uma espécie de ontologia da acidentalidade, como você colocou, a partir do Merleau-Ponty. Mas eu fiquei pensando assim, né? Não é algo tão recorrente, né? Ou pelo menos não era até um certo período final do século XX, termos um recurso, digamos assim, ontológico, né? Para pensar uma crítica da sociedade, das sociedades contemporâneas, do capitalismo contemporâneo. E você mobiliza, digamos assim, argumentos ontológicos para se contrapor a essa ideologia ou esse elemento fantasmático, né, dessa busca, né, por autonomia na modernidade capitalista. Como é que você vê isso, assim, esse seu recurso, né, a certos argumentos ontológicos? Eu fiquei com a impressão que talvez uma interlocutora importante aqui, que te acompanha talvez nisso, né, no cenário contemporâneo internacional, seria um pouco a Judith Butler, né? Uma certa uma ideia de materialidade, esse vínculo, essa vulnerabilidade, né? Essa crítica a certas cisões, né? Ela tenta mostrar que há
justamente esse emaranhamento, né, de corpos, etc. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né, sobre esse uso crítico, ou esse uso da ontologia como elemento da crítica, como arma da crítica. E tem aqui, eu acho que já tem algumas, deixa eu ver aqui, Francisco, né? Francisco também quer te fazer uma pergunta. Acho que a gente pode fazer uma série de perguntas, se forem aparecendo, para, digamos assim, dinamizar mais. E depois, quem sabe, você pode responder depois mais um bloco de questões. Acho que assim pode, talvez, otimizar mais. Então, Francisco, pode fazer a pergunta. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Érico. É um prazer ouvi-lo. Parabéns pela exposição. Professor, minha pergunta é a seguinte: em que medida o senhor aproxima, ou se o senhor vê alguma aproximação, entre o que o senhor está denominando de loser e o histérico na concepção de Lacan? Porque me parece que há algumas semelhanças. O senhor poderia falar sobre isso um pouco? Tá. Paulo e depois Vinícius já estão aqui na lista, na fila aqui. Foi boa essa pergunta do Francisco. Tudo bom, Érico? Como é que tá? Vocês estão me ouvindo? Não sei. Ah, não, tudo bem. É que apareceu um balãozinho para mim, achei que eu estava falando com o microfone desligado. Então, queria aproveitar essa deixa pelo seguinte: eu queria que você tentasse explorar um pouquinho mais essa sutileza do conceito de luz, da maneira como você apresenta, né, na sua tese, no livro. E assim, por exemplo, fez o comentário do Francisco até, né, você tem essa discussão já sobre a racionalidade neoliberal, naquele texto já, acho que pode ser considerado um clássico, né, recente, A Nova Razão do Mundo, do Dragão e do Laval, e eles inclusive chegam a utilizar esse termo loser no livro, né, eles até utilizam a música do Queen, né, eles brincam com a música, falam, né, à toa que essa música, né, No Time for Losers, We Are the Champions. Então, eles fazem referência a esse tipo de coisa e apresentam uma série de patologias clínicas que caracterizam essa figura que é produzida por essa racionalidade neoliberal. Enfim, depressão, psicopatia, alguns elementos, inclusive, que você próprio elencou aqui agora. Só que, assim, essa é de fato a minha pergunta, né? Eu noto, principalmente quando você se refere aos bolsonaristas e tal, ao Aras, poderia colocar o Janot, maluco, dizendo que dorme com arma na cabeceira da cama, essas coisas todas, você me parece identificar um grupo mais específico e mais delimitado na sociedade que tipificaria, digamos assim, esse loser, né? Por outro lado, quando, por exemplo, eu vi esse livro, tal, do Laval, me parece que essa subjetividade, ela se generaliza e se espraia na sociedade em maior ou menor grau. Você não tem um grupo específico, né, que caracteriza o grupo dos losers. E você foi muito taxativo de dizer, olha, o Aras é um loser, ele jamais chegaria lá, né? Então, Raquel Dodge não é uma loser, né? Então, enfim, a minha pergunta, no fundo, é essa. Que parâmetro é esse que você parece ter alcançado que permite estabelecer uma linha tão clara entre essa subjetividade mais generalizada que o Dardot e o Laval identificam e essas figuras tão precisas que você consegue apontar nos exemplos que você elencou? Bom, eu vou fazer... Esse minha cachorra participando também. Eu vou fazer... Vou me permitir fazer 3 pequenas perguntas, Érico. Rapidamente, assim, primeiro te parabenizar pela fala, pelo tema. Eu sou suspeito porque exatamente está no âmbito do que eu estudo, do que eu estou pesquisando, então, assim, foi um prazer ouvi-lo. Vou pegar 2 ganchos aí no que o Paulo colocou. Primeiro, ele mencionou o Dardot e o Laval, e uma coisa interessante do trabalho deles, independente da gente aceitar ou não, é o reforço que eles fazem de diferenças entre o que é o neoliberalismo, tanto do ponto de vista econômico, político, mas, sobretudo, vamos dizer, ideológico, do que é o liberalismo clássico, né? Essa é grande parte do esforço do trabalho deles ali. Pelo menos na sua exposição, você me pareceu tender a associar mais, né? Quer dizer,
não reforçar eventuais traços distintivos, mas meio que tratar liberalismo e neoliberalismo aparentemente como um mesmo fenômeno, talvez com acentos diferentes. Tanto que você levantou frases como o tempo é dinheiro, Deus ajuda quem cedo madruga, que são frases até que o Weber usa do Benjamin Franklin para provar o ponto dele, né, lá na Ética Protestante, e portanto, são frases emitidas e que caíram no imaginário popular muito antes do que a gente chama de neoliberalismo. Então, eu queria te ouvir um pouco mais, se você acha que esse vamos dizer, esse individualismo radical, né, que coloca tudo nas costas do indivíduo, ele está presente desde o início ou há alguma modificação no que as últimas décadas acompanharam como sendo neoliberalismo, né? Porque a gente tem aquela perspectiva de que durante algumas décadas, sobretudo no pós-guerra, o estado de bem-estar social poderia ter também modificado não apenas elementos da estrutura econômica, política, mas também fortalecido laços de solidariedade, como, por exemplo, atuações de sindicatos, né, organizações de trabalhadores em geral. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Uma outra questão, aí eu acho que nem é uma questão tanto teórica, mas é uma inquietação mesmo, mas acho que você pode ajudar. Você, logo no início, falou em como o discurso do mérito, o discurso da possibilidade de conquista que o capitalismo fornece, como isso é impregnado, e me parece até certo ponto incontestável, o quanto todos nós, em alguma medida, compartilhamos desse discurso. Mas se a gente para pensar, para a grande maioria das pessoas, por mais que elas sejam capazes de enxergar exemplos aqui e ali de sucesso, esses exemplos são muito distantes, né? Quer dizer, não seria de se supor que, ao longo aí de, sei lá, pelo menos 150 anos de devida consolidação do modo de produção capitalista, as pessoas não olhassem e percebessem, vamos colocar assim, que, olha, essa coisa de que todo mundo pode chegar lá se esforçar, não se sustenta, porque é um caso aqui, é outro ali, né? Mas não tem, tipo, meu amigo não acontece isso, ele trabalha pra caramba, meu pai, minha mãe, quer dizer, o que a despeito dessa comprovação empírica numericamente tão exígua, ainda assim as pessoas se mobilizam, fazem acreditar. Qual é essa persuasão que não está, a meu ver, pelo menos tanto nas comprovações? Não sei. Não, e por fim, só para retomar uma pergunta do Paulo, sobre essa definição do loser, que você colocou como o loser é aquele que se enxerga, né, como ou não adaptado ou aquele que foi, de alguma forma, atrapalhado pelo sistema. Né? Atrapalhado por alguma outra forma, não pelo sistema, quer dizer, ele não pôde participar do sistema corretamente porque alguém atravessou o caminho dele. Mas, pensando assim, no uso mais comum do termo loser, geralmente isso não é um movimento que, de dentro para fora, né, mas é um rótulo que a sociedade impõe àquele indivíduo que, sei lá, chegou à falência, e o sujeito, por essa ótica, meio que acabaria comprando essa ideia. Né? Eu sou fracassado, eu não consegui. Você dá me parece uma visão um pouco diferente. Aí, se você puder explorar, inclusive à luz
dos exemplos, acho muito notáveis e muito corretos, mas o que é isso? A gente tem pela tua ótica, por exemplo, a gente tem um uso, além da presidência da República, o que é talvez o segundo nome mais forte do governo, que é o ministro da Economia, que é alguém, enfim, que está onde está por força desse movimento todo, porque, enfim, independentemente de ideologia, é alguém visivelmente limitado. Então, eu queria que você explorasse isso também. Desculpa pelo tanto de perguntas. Bom, acho que o Érico já está com bastante pergunta, né, Érico? Pode, se puder responder agora, e se aparecerem novas perguntas depois, a gente retoma as questões, tá bom? Maravilha, gente. Eu adorei. Estou anotando tudo aqui na medida do possível. Obviamente, boas. Eu vou começar tentando seguir a ordem aqui das perguntas. Léo, quando eu escrevi esse livro, eu lancei esse livro em 2019, eu acho, não foi? Se não me engano, acho. 2019. Esse livro é fruto de um curso que eu dei em 2016. 16, 17, né? E aí, passou muito tempo, quando é que publicar, fiquei em dúvida, enfim. Acho que eu estou dizendo isso por quê? Porque eu não conhecia bem a obra da Butler. E hoje em dia tem texto da Butler que eu fico chocado como assim parece com o que eu estou dizendo. Assim. Tem uns conceitos de vulnerabilidade que são exatamente isso que eu estou dizendo, sem eu saber. Eu estava escrevendo em paralelo, né? Talvez para um Edson do tempo. No sentido de dizer que essa vulnerabilidade é ontológica mesmo. Ou seja, o que eu quis dizer no meu texto é que, de fato, a gente não tem condições ontológicas, nem o inconsciente de Freud, que é também um ponto que eu acho que é interessante. Mas a existência humana não se dá o controle. A gente não tem esse controle. Assim, a vida é muito acidental. A gente perde a noção disso quando a gente vive, né? Como diria Hillman, a gente se habitua com um certo padrão, né? E a gente se surpreende quando acontece coisa contrária. Mas a vida da gente é completamente acidental. O romantismo, por exemplo, é um fator contrário à acidentalidade. É um romantismo que diz que as pessoas foram, como diz a música de Cazuza, nossos destinos foram traçados da maternidade, né? Paixão cruel, desenfreada. E todo romantismo quer um amor eterno. O que significa querer um amor eterno? Quer se livrar de qualquer contingência. Então, essa é uma coisa muito humana. O Hort fala um pouco disso também, né? A gente quer se livrar das contingências. Então, isso é um desejo humano que só reforça como nossa vida é contingente. Como nós somos vulneráveis. E por mais que a gente crie fantasias como o romantismo cria, né? O romantismo também é um grande aliado do capitalismo, quando vem em biografias. Nas biografias, as pessoas eram geniais desde pequenininha. Né? O Lehmann devia fazer negócio já desde quando era pequeno, com 2 anos de idade, estava trocando dinheiro. Assim. Então, isso é muito comum. Então, isso responde um pouco também ao que o Vinícius colocou. É como se fosse um grande sistema de valores que impregna a vida da gente em cada detalhe. E não é só. Na China, assim também. Eu acompanho um cara no Twitter, um professor que escreve na Folha de Economia. O nome dele já eu lembro agora. Mas, enfim, ele é professor na China. Então, ele está falando da vivência dele na China, lá, sem grande discussão se é comunista, capitalista, essas coisas. Cara, o que ele narra da China, e o que a gente vê no cinema também, é altamente competitivo. Altamente competitivo. Ou seja, essa noção está impregnada nas pessoas, nos jogos, no dia a dia. Você vai ter oásis, bolhas que não são assim. Mas é a regra esmagadora de tudo que impregna a gente. Ou seja, você deve que você pode. E a Butler é muito feliz, eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu só posso dizer que eu lamento não ter conhecido bem a obra dela antes de escrever esse meu livro. Né? Porque hoje em dia eu percebo a vulnerabilidade que ela trabalha, é que eu estou trabalhando. Então, esse insight que eu tive, que eu diria que é um insight, no sentido de dizer, olha, na verdade, é a existência humana que não é controlável, não é inconsciente. É a existência. Com quem você tem filho, com quem você casa, com quem você é amigo, com quem você se relaciona, qual você estuda, tudo isso é marcado por uma série de contingências. Tem um filme que mostra isso, né? O filme do Gaspar Noé, mas era o filme dele para mim, Gaspar Noé, o Irreversível, que é com Mônica Bellucci, tem uma cena violenta com ela que ficou famosa, mas que não é o ponto do filme. O ponto do filme é mostrar como o tempo você vai tomando decisões que são, como eu digo, Molivir, irreversíveis. Porque o tempo é irreversível. E ele é marcado por ocidentalidade. Como diria Milo Fernandes, né? Viver, desenhar sem borracha. Tudo apaga. E uma vez que traçou, traçou. Então, isso é muito. Então, qual é o nosso mecanismo de defesa? Aí sim, inconsciente. Nosso mecanismo de defesa inconsciente é tentar estruturar fantasias
que nos dê um conforto diante dessa contingência que é a vida. O capitalismo, ele opera justamente aí. Ele opera nessa fantasia de controle e de desejo que nós temos. Ele ganha força por isso, porque ele dá sentido à nossa resistência à vulnerabilidade. Ele confere um sentido narrativo para isso, que é a questão do esforço. Se você esforçar, você vence a vulnerabilidade. Então, isso é esse poder de sedução que ele tem, que é muito forte, está justamente nisso. Isso é tão forte, conecta um pouco o que o Vinícius colocou, que eu vou dar um exemplo para vocês, né? Você está raramente para na rua para ajudar alguém que está na situação famérica, né? Um deles eu parei aqui perto de casa para ajudar um cara que uma senhora estava ajudando ele. Era todo decrépito, machucado, em situação de rua, etc. Né? A gente para ajudar ele. Isso é um acontecimento. Está sendo um motivo de eu dizer para vocês isso. Se acontecesse um desastre natural agora aqui na minha rua, se o Rio Caparibe transbordasse de repente agora, o Brasil inteiro ia se mobilizar. Vamos se mobilizar para ajudar essas pessoas. Por que a gente se mobiliza para isso? E não se mobiliza para ajudar o cara que está morrendo de fome aqui na minha rua, mendigando. Sabe por quê? Porque, no fundo, a gente acha que esse cara que está mendigando mereceu. E as pessoas que foram vítimas dessa acidentalidade da natureza não merecem. A ideia de merecimento está tão impregnada na gente que faz com que a gente haja em solidariedade em alguns contextos e outros não. Mas a situação é a mesma do ponto de vista social. É como se as pessoas não merecessem passar por aquele terremoto. Mas elas merecessem estar ali na rua, entregues à própria sorte. Essa lógica é terrível. E essa lógica é onde há um cruzamento, sim, do certo cristianismo com o capitalismo. Há um cruzamento, sim, nesse contexto específico, né? E que, quando o Laval, né, que o Paulo colocou muito bem, né? O Laval, de fato, também conhece pouco a obra deles, assim, mas, de fato, ele usa... Eu não sabia que ele estava esquecendo de dar esse exemplo do Queen, da música, né? Eu achei ótimo, eu não conhecia essa música. Sou muito desconhecedor do rock, assim, em geral, mas, assim, muito interessante que você coloca, né? Nem sabia que tem essa música no filme, perfeito. Isso, né? Então, acho que o Laval, eles estão, enfim, no caminho deles, e é isso mesmo, total, né? Só precisaria conhecer mais mesmo. É desconhecimento meu, mas até coloco no meu livro, mas com pouco conhecimento. Eu não li a fundo a obra deles, né? Então, puro desconhecimento. Agora, de fato, é isso, né? Eu acho que é um pouco... outra coisa importante, né? Quando a gente falou Há uma coisa que eu falo no meu livro, que eu faço análise disso, uma análise meio fenomenológica, do cansaço. Né? Eu digo que o cansaço não é o tédio de Harrigan. Porque em Harrigan, o tédio é uma abertura de compreensão do Dasein, que eu mesmo sou. No caso do cansaço, não. O cansaço é uma desistência. Então, eu mostro no livro como a gente produz uma sociedade nesse contexto do cansaço. E aí se conecta lá com o cara do Bicho Han, que inicialmente eu percebo que é o nome desse livro, Sociedade do Cansaço, veja só. Aí eu descobri que o cara tinha escrito esse livro com o mesmo título, aí não foi dar, né? Aí foi uma amiga minha que me deu a ideia de mudar, de parar de botar a sociedade de alguma coisa, já tem milhares sobre isso, a Sociedade do Cansaço. E aí eu vi uma ideia do loser, porque no fundo, o que o meu livro tem de mais interessante, ao meu ver, é mostrar justamente essa figura do loser. Que aí mas o loser não é aquela pessoa que a gente aponta, e é de verdade, eu já tenho a imagem do tio Sam dizendo pra gente, igual um jogo de videogame, né? You loser. Né? Você falhou. O cara aponta assim. Então, o loser, de certa forma, ele é, como as identidades em geral, né? Elas são postas de forma heterônima. Em outras palavras, elas são postas pelo outro. Eu lembro do Fanon quando diz que se descobriu negro, né? Fanon diz que se descobriu negro quando alguém branco disse para ele, você é negro. Então, como é que eu sei que eu sou loser? Quando alguém diz para mim que eu sou loser. Mas não precisa ter uma pessoa específica lhe denotando como loser. É o sistema todo, velho. Ou seja, é o sistema todo que permite, Paulo, que eu faça um pouco essa extrapolação, que não está no meu livro, tá? Não falo de Aras, Bolsonaro. Quando eu escrevi o livro, Bolsonaro nem sabia que Bolsonaro ia ganhar a eleição. Assim. Até escrevi um ano antes de Bolsonaro ganhar a eleição, eu escrevi um artigo para... Nem lembro mais qual foi o lugar, mas que eu dizia que o risco Lula, de Lula ir para o segundo turno, não estava nem preso ainda, de Lula ir para o segundo turno e perder para Bolsonaro, né? Eu dizia que havia um risco nisso, né? Enfim. Mas nessa época que eu escrevi meu livro não tinha Bolsonaro em mente. Mas quando o Bolsonaro ganhou a eleição, enfim, e entrou e tudo isso mais, aí eu percebi que, de fato, essa lógica, quem é Bolsonaro? Bolsonaro é um deputado baixo clero, gente.
cara do baixo clero, com pauta ultracorporativista. Irrelevante. Mas ele simboliza tudo aquilo que é do ressentimento das pessoas brancas com relação às cotas, com relação aos avanços sociais. Então, ele é representativo, entendeu? Dessas pessoas que acham que esses atrapalharam o sucesso delas. É o cara que entra num lugar porque tem cota, não porque mereceu. Então, o Bolsonaro sintetiza isso. O Bolsonaro é contra as cotas. É claro que ele é contra. Entende? Então, essa lógica, que eu não tinha trabalhado tanto no meu livro, mas que eu pensei a partir do meu livro, que o ressentimento não se aplica apenas a si mesmo, ele se aplica ao outro. Ele se dirige ao outro. Não é como diria Nietzsche, o ressentimento é o pai da vingança. A vingança é a estrutura do ressentimento, claramente. A vingança é a estrutura do ressentido. Uma das formas da vazão do ressentimento é me vingando. E isso eu não explorei tanto no meu livro, mas eu explorei a partir do meu livro. Né? Ou seja, a partir do livro eu tenho essa compreensão. E aí sim, porque aí o Paulo falou, mas porque a DOG não Aras, etc. Né? E aí entra com a questão da histeria que o Francisco colocou, que eu achei bem interessante, porque outra coisa interessante, né? O bolsonarismo, ele é essencialmente histérico. O bolsonarismo é histérico, e é histérico mesmo. Eu fico brincando, né, que se Freud tem aquela coisa machista da psicanálise, até a própria palavra histeria, né, etc e tal, mas o que Freud falou se aplica perfeitamente a Bolsonaro. As pessoas mais histéricas hoje são os homens bolsonaristas. O Simão, lá na Folha de São Paulo, ele tem uma brincadeira que é ótima, né? Diz assim, você acha que um gay é espalhafatoso porque você nunca viu um bolsonarista falando, né? Ou seja, ele é completamente histérico. Então, e essa histeria não precisa ser só caricata, como vários bolsonaristas são. A Mori, inclusive, é caricata também, aquele vai traumo, né? Que anda com guarda-chuva fazendo... Mas é uma histeria mais diríamos assim, mais sutil, que pode falar baixo, mas é histérico da mesma forma. Tá? O Aras, ele é um loser, no sentido que ele é um cara que nunca seria reconhecido nesse nível de reconhecimento, porque o loser também é uma categoria relativa. O cara pode ser um loser em altos níveis, mas naquele nível, para aquele contexto, ele é loser. Porque o loser não é uma categoria absoluta, é uma categoria relacional. De acordo com a classe social que você está, você é não um loser. Agora, uma coisa que é importante, e você tem razão, Paulo, é que existe também no bolsonarismo aquela galera que se aproveita. Então, o Aras não é um loser fanático, é um loser aproveitador. Tá se aproveitando do poder que lhe foi conferido, né? Mas não é fanático, delirante, como um bolsonarista histérico clássico, né? Que a maior parte deles é desse nível, né? E onde é que está a histeria? A histeria está no comportamento, está em tudo, né? Mas onde é que está isso? Então, eles projetam no outro, como o Vinícius colocou muito bem, né? O loser, ou ele se adapta e se subjetiviza no sofrimento, tomando ele mesmo como o único culpado pelo seu fracasso, ou ele vai atacar quem ele acha que atrapalha o sistema. Então, é basicamente isso, Luz. Ou ele, que no meu livro eu falei mais desse caráter, por assim dizer, masoquista. Mas ele também pode ser sádico. E, aliás, em termos de psicanalistas, essas categorias elas são intercambiáveis. Né? Só que no meu livro eu não disse exatamente isso, né? Do sádico, né? Não tinha Bolsonaro ainda da força que ele tinha na hora que eu escrevi. Mas eu acho perfeitamente aplicável essa categoria de loser, no sentido do ressentimento que usa a vingança. Porque acha que aquela pessoa atrapalhou no sucesso. A culpa é da esquerda. Eu fico vendo o Bolsonaro, rapaz, eu faço uma reminiscência na minha época da escola. Aí você fica pensando, retroativamente, eu sei, aquele cara seria bolsonarista. E são. É checklist, gente. É checklist. É checklist. Não tem pra onde fugir, porque é aquele cara que, sabe, que sentia que ele deveria ser muito mais reconhecido do que ele de fato era, ele atribui isso aos outros. Isso é humano também, né? Como diz Guimarães Rosas. Ter defeitos é humano, mas é mais humano ainda colocar defeitos nos outros. Os bolsonaristas, nesse contexto, eles são demasiadamente humanos. Porque eles vivem disso, né? O próprio governo Bolsonaro é isso. Ele não assume nenhuma responsabilidade do governo. Tudo que dá errado é dos outros. É porque o Congresso não deixa, o STF não deixa, pensa que não deixa. Né? Mas isso é a estrutura, do ponto de vista psíquico, do ressentido. Agora, tudo isso para mostrar o quê? É uma defesa, um mecanismo de defesa diante da fato da nossa existência ser completamente imponderável. Então, a humanidade estabeleceu mecanismos de defesa diferentes ao longo da história. Né? Mas
tá nesse existe mecanismo de defesa da invulnerabilidade que é a existência. É muito duro para a gente aceitar isso. Para a gente é muito melhor achar que nosso companheiro foram pessoas que foram traçadas no destino da eternidade, que vão ser sempre um amor eterno. Se não é eterno, não é amor. Isso é uma fantasia que a gente criou para lidar com a contingência, com as perdas. Não é? E, enfim, falei que só bexiga já. Deixa a Hélio tá com a mão levantada aí. Posso ir já direto? Tá. Bom, eu queria fazer uma conversa regada a cerveja, só nós dois, Érico, com, sei lá, 6 horas, 7 horas, a depender da sua paciência. Porque eu tomei contato com o seu livro quando o Léo me disse sobre ele, né, quando, enfim, teve um encontro lá em Recife, que ele conheceu, ele me falou. Eu comprei o livro, deixei o livro aqui, não li, deixei ele aqui. Falei, um dia, uma hora qualquer eu leio. E, bom, a oportunidade de ter que te convidar para participar do seminário foi a necessidade que eu tive de ler o livro, né? E, assim, a primeira coisa eu queria te saudar, de fato, porque é um tipo de esforço que na filosofia ainda é muito incomum, especialmente aqui entre nós, né? De uma espécie de enfrentamento de um tema que não reifica os autores, mas também não barateia os autores, né? Então, assim, não é análise de argumento, que é coisa que a gente é obrigado a fazer, e a gente faz, e é absolutamente importante. Aqui não vai nenhum tipo de diminuição desse tipo de trabalho, absolutamente. Eu acho que ele, para a formação, ele é absolutamente incontornável. Entretanto, o trabalho filosófico não se restringe a isso, né? Ele é isso também. E, de alguma forma, eu acho que a gente ainda vive um pouco com uma espécie de hegemonia desse tipo de trabalho, mais de análise rigorosa de argumento, e bom, a terceira antinomia do Kant vai para lá, vai para cá, o conceito de racionalidade, de razão no Descartes vai para, enfim. E, nesse sentido, eu acho que o seu trabalho é um diferencial que deve ser, de fato, saudado, sabe? Agora, é claro, quando você se coloca com esse tipo de honestidade para trabalhar um tema, evidentemente tem uma série de coisas que fica pelo caminho, tudo bem, você diz isso no seu texto, na sua fala você retomou isso, e se o preço a se pagar para um tipo de trabalho desse que você se propõe a fazer é manter algumas lacunas que eventualmente no transcorrer da vida acadêmica você vai preencher, na minha modesta opinião, acho que vale a pena, é um preço que vale a pena, né? Entretanto, tem algumas questões, então eu quero colocar as questões aqui para você ver se faz sentido ou se não faz sentido. A primeira é assim, tem um momento no seu trabalho que assim, eu vou tentar focar as questões pelo espírito das questões que vieram aqui e que você respondeu e tal. Eu acho que pode fazer você falar um pouco mais sobre os temas que já apareceram aqui, né? Então, primeira coisa, a questão do controle dos afetos, né? Então, você diz que, bom, uma das coisas que marcam o que você chama de liberalismo, né? Às vezes capitalismo, às vezes liberalismo, você também não está com uma preocupação tão grande nesse momento em distinguir as duas coisas, mas tudo bem, fica claro para o leitor isso. Mas o que marca o liberalismo é essa necessidade do controle dos afetos, né? Isso aparece em vários momentos no seu trabalho, página 66, 67, 75, enfim, você na sua fala também retomou isso. A ponto que aqui você teve um momento que disse assim, bom, a gente não tem controle de nada. Bom, se não tem controle de nada, o que é política? Como é que a gente faz política? Como é que a gente pensa planejamento? Como é que a gente pensa... Bom, se a sociedade tem problemas, a gente faz o quê? Entrega para a contingência? Tudo bem, eu entendo, você precisa forçar a mão para dizer que o controle dos afetos é um problema, mas, bom, se não há controle de nada, bom, como é que eu posso pensar política se não há controle de nada? Queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Inclusive, aí eu já emendo uma segunda questão, que é uma continuação da primeira, que é o seguinte: os exemplos que você trouxe aqui, que você não traz no livro, pelas razões que você já disse, que é bom, o que é um loser? O nosso presidente é um loser, o ministro da Economia é um loser, o procurador-geral da União é um loser, um dos nossos empresários de maior vulto são losers. Se eu falo isso para uma pessoa de periferia, ela vai responder para mim assim, bom, eu quero ser loser. Eu quero ser loser. Ora, bolas.
É ótimo ser loser, você vira presidente da República, ministro, você vira, entende? Como é que a gente lida com isso se loser pode ser... Não é uma questão exclusivamente de, por exemplo, loser é aquele pobre, aquela pessoa da ralé, você disse que não é isso, né? Como é que eu faço? Porque se losers são esses exemplos que você me deu, olha, dificilmente eu vou falar para uma pessoa que trabalha de Uber que ele não vai querer ser loser, ele vai querer ser loser. Então, como é que a gente lidaria com isso? E aí, uma última questão, né, que é o seguinte, e aí menos no texto, mas mais na sua fala, você diz o seguinte, bom, tem duas formas de pensar o loser. De um lado, é aquele que privatiza a culpa, então ele sofre, então ele tem cansaço, ele tem angústia, ansiedade, etc. Do outro lado, é aquele que terceiriza também a culpa, né? Bom, se loser é quem internaliza e privatiza a culpa, mas é também aquele que terceiriza a culpa, eu perguntaria, quem não é loser? Quem não é loser? Aonde não que só existe alguém que não é loser? Porque se eu terceirizo, eu sou loser. Se eu introjeto, eu também sou. É um pouco isso, assim, para te ouvir sobre essas são provocações que, assim, eu insisto que eu fiquei muito, muito surpreso e muito feliz quando eu li o seu livro, porque eu realmente acho que a gente precisa de esforços com esse espírito, especialmente no campo da filosofia. Então, eu saúdo muito o seu texto, de fato. Parabéns. O Érico, só tem mais questões aparecendo aqui, então vamos fazer mais um bloco. Eu acho que assim fica mais otimizado. Eu vou ler. Tem duas perguntas no chat. Vinícius está com a mão levantada aqui. Eu vou só usar minha prerrogativa aqui de mediador só para insistir um pouco nessa pergunta de Hélio, porque eu tinha anotado uma pergunta nessa direção. De fato, essa questão da falta de controle, né? E você, como você reiterou, né, traz uma ontologia para pensar isso. Então, você, em certa medida, ontologiza, né, essa falta de controle que é prometida no capitalismo. Ela coloca isso como uma meta para os indivíduos. Né? Só que, pensando numa tradição marxista mais clássica, né, em certa medida, um pouco o inverso que vai aparecer, pelo menos na minha leitura. Né? O capitalismo é justamente uma sociedade marcada por um modo de produção que, em certa medida, se automatiza. Né? O Marx até fala no volume primeiro do Capital, do Capital como um sujeito automático, etc. Fala de fetichismo, enfim. Ou seja, você tem relações sociais que escapam ao controle dos indivíduos, ou seja, uma sociedade, em certa medida, irracional, até o mercado, né, anárquico, etc. E o elemento de, digamos assim, a utopia de emancipação social é justamente uma sociedade controlada e regulada de modo, em certa medida, até certo ponto, racional e transparente. Né? Claro que, de um ponto de vista, enfim, você pode problematizar essa utopia clássica do marxismo, mas eu só queria que, em certa medida, você dialogasse com ela, né? Comparasse sua perspectiva com a do Marx, que para ele, justamente, o grande problema, né, são as impossibilidades estruturais, sociais dessa sociedade, né, de cumprir as suas promessas de liberdade e igualdade. Mas isso não significa que a gente não possa organizar uma sociedade de outra forma, em que a gente possa, em certa medida, controlar, né, a produção, o consumo, a circulação de bens, né? E, digamos assim, ainda, eu acho que ainda o Marx é nessa medida modernista. Né? Ainda que ele seja crítico ao capitalismo, ele faz uma crítica imanente mantendo certos ideais modernistas de autonomia, mas não necessariamente individual, mas de uma autonomia coletiva, de uma sociedade, né, pensada nesse sentido de uma autonomia coletiva. Enfim, desculpa aí. É só para realmente colocar uma espécie de adendo à pergunta de Hélio, né, reforçando. Então, eu vou ler duas perguntas, né, que aparecem aqui, o Gustavo e a Gil. Gustavo pergunta, de que modo e com qual finalidade o indivíduo ou grupo social de losers interpretam a memória histórica de instituições sociais fundamentais, por exemplo, a Cinemateca ou a EBC, para a história do país? E Gil pergunta, você disse que uma das consequências do loser é a depressão.
a busca de tratamento psicológico é uma busca individual para esse problema, nesse caso, a psicanálise recai na lógica capitalista da solução individual. E Vinícius, quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu ia reforçar, porque ou me passou, ou o Érico não respondeu uma pergunta que eu tinha feito, aí Hélio falou alguma coisa ali que eu falei, porra, isso aqui eu não vi. Que é sobre se você verifica alguma diferença fundamental nesse ethos competitivo, autocentrado, né, do user, enfim, na transição entre o período liberal clássico e o que hoje, ou nas últimas, 5 décadas, a gente chama de neoliberal, porque, a meu ver, há uma certa intensificação. No caso clássico, a gente tem, literariamente falando, o Grande Gatsby, do Fitzgerald, que é exatamente esse exemplo do self-made man, que mobiliza o imaginário norte-americano, mas tenho a impressão que se tratava ali de, vamos dizer, de modelos mais, talvez, distanciados, né? Hoje, esse ideário parece que realmente impregnou de forma mais definitiva, né? Porque todo mundo se acha um empreendedor, um capitalista, né? O wannabe capitalista, alguma coisa desse tipo. Se você vê alguma diferença, se você vê algum elemento que possa justificar tamanha adesão, mesmo em uma sociedade como a nossa, que, enfim, para onde você olha, você vê miséria, pobreza e tudo mais. Maravilha, gente. Vamos fora as questões. Vou tentar articular aqui uma resposta e eu vou, inclusive, pegar essa questão do Vinícius, que eu acho que é central, porque eu acho que ela também toca na estrutura do meu livro, tá? Mas eu vou tentar aqui recuperar um pouco o que a gente conversou agora. Estou anotando aqui. Vamos lá. Bom, desconcertante as questões que o Hélio coloca para mim, são questões muito poderosas mesmo, né? Muito importantes. E claro que a pessoa, um loser com dinheiro, todo mundo quer, né? Mas quando esse loser é uma categoria relacional, para uma pessoa que é pobre e ter os benefícios que Augusto Aras tem, obviamente ela vai desejar ser um loser como Aras, até a gente, né? Se brincar, quem não queria ter aquele salário? Né? Então, não é muito, você nem professor precarizado demais, é uma fantasia de ter uma certa rentabilidade, tranquilidade financeira, né? Obviamente todo mundo deseja isso. Mas eu, como dizia, o loser é uma categoria relacional e ela também é uma categoria contextual. Por quê? Porque a competitividade ela não estanca quando você fica rico. Ela é contínua. Então, a lógica capitalista da competição, ela não para. É no stop, né? Assim, é feito uma boate que tem aqui em Recife, que era no stop, né? Achei esse nome ótimo, né? Ou seja, você não para. Você vai competir. Então, você vai atingir graus de competitividade. E nesses graus, você vai ser um loser ou não. Então, ou seja, existe a categoria, é uma categoria relacional, ela é transclasse, ou seja, que ela se aplica a qualquer classe, e no interior de cada classe ela vai ter seus códigos. Então, é nesse sentido que eu acho que não é uma categoria, por isso que eu digo que não é uma categoria estritamente material, porque para Marx é muito fácil definir classe social. Por que é fácil? Porque um critério é material. Você tem os meios de produção? Não. Então, você é, na melhor das hipóteses, proletariado. Você pode ser exército de reserva ou lumpen. Acabou. E, obviamente, o burguês que detém os meios de produção. No caso que eu estou colocando, é muito mais complexo. Porque o loser, ele está dentro de todas as classes, essa figura do loser. Daquele que fracassou, que é derrotado, etc. Então, mesmo na esfera de pessoas muito bem-sucedidas, como são os procuradores da República, cujos salários são os maiores que tem, pecuniariamente reconhecido, mas o capitalismo não vive apenas da materialidade. Há um simbolismo. Né? O próprio Marx já previu isso, de certa forma. Né? Marx previu isso, mas isso é explícito, porque quando você compra um vinho, um Romanée Conti, para comemorar uma grande conquista nas suas ações, nas bolsas de valores, você não está pagando pela qualidade do vinho, pela produção do vinho, pelo trabalho que as pessoas levam. Você está pagando pelo fetiche. Então, nesse sentido, o capitalismo ele vende dívidas, como eu brincava com vocês, né? Como ele vende também símbolos. E eles custam caro. Né? Então, é nesse sentido que o loser é
é uma categoria que explica um modo de subjetivação pelo fracasso. E um fracasso que é contextual, ou seja, não é um fracasso de uma vida de um desalentado, que existe, né? Que é o loser do ponto de vista social mais clássico, né? Mas o loser também pode ser uma pessoa bem-sucedida, que nesse contexto, inclusive o loser, o que é que o loser faz com os filhos? Eu até digo isso no livro. Ele força que os filhos sejam bem-sucedidos. Mesmo se ele fracassou. Se ele fracassou, é pior. Ele vai querer que o filho seja bem-sucedido, não questiona o sistema. Esse é um ponto importante. Agora, então o loser seria isso, né? E aí você toca na questão enfim, eu quero pegar essa de Vinícius que eu realmente não respondi, e é muito importante. E aí eu acho que é a ponto para uma lacuna do meu livro. Que eu acho que no meu livro, eu fiz uma passagem muito rápida do liberalismo para o capitalismo. Eu acho que essa, aliás, uma passagem que também pode ser do outro lado, do capitalismo para o liberalismo. Mas houve uma passagem rápida em que sentido? Porque é muito complexa a relação entre o liberalismo e o capitalismo. Por quê? Os teóricos que eu escolhi, obviamente, eu escolhi liberais. Eu não estou criticando o liberalismo no primeiro capítulo. No primeiro capítulo eu tento descrever o que é liberalismo, então eu recorro a teóricos. Mas muitas vezes estou recorrendo também à vida, à cultura. Certo? E aí é um ponto delicado do meu texto, que eu acho que hoje em dia eu faria diferente. Que é o quê? Porque uma coisa é a teoria liberal, outra coisa é a cultura liberal capitalista. Eu acho que essas coisas não necessariamente são coincidentes. Embora talvez alguns autores que eu coloquei, isso possa coincidir, como Nozick, por exemplo. Mas não é claro isso. Por quê? Porque você pode ter um liberal como John Rawls. O John Rawls é liberal. Mas, enfim, é um liberal, ele se define como liberal. E aí John Rawls já não se adequa tão bem ao que eu estou criticando. Aí você vai ter liberais que defendem a presença do Estado. O próprio Adam Smith defendia a presença do Estado na educação, na saúde, na segurança. Adam Smith. Né? Então, essa confusão, que eu diria assim, ou seja, não é nem a confusão, essas sutilezas do liberalismo, embora eu diga no meu livro claramente, o liberalismo é dito no plural. Eu digo isso explicitamente no livro, essa frase, inclusive. Mas não é suficiente. Por quê? Porque eu acho que você pode ter uma teoria liberal que, em certo sentido, pode ser uma crítica do capitalismo. Ou de certo capitalismo. Agora, uma distinção que eu não fiz no meu livro, que eu faço hoje, que você trouxe, e Vinícius trouxe de forma muito clara, é liberal e neoliberal. Tem um grande amigo meu, que hoje em dia está dando muito palpite bom, escrevendo muito aí no Brasil, que é o Christian Nietzsche. A gente se conheceu lá em Paris na época. Ficou muito amigo. Ele escreve jornais, fala direto aí na televisão, nesses programas aí de internet. E ele insiste nessa tese que, por exemplo, Paulo Guedes seria neoliberal. Né? Então, essa distinção de liberal e neoliberal, acho que ela é significativa. E talvez meu texto tenha apontado por uma crítica muito mais ao neoliberalismo do que ao liberalismo propriamente dito. Acho que o liberalismo teórico, político, ele é mais sofisticado do que eu trouxe no livro. Porque no meu livro eu trouxe Nozick, trouxe o Friedman, que são neoliberais. De fato, eu não estou errado em dizer isso. E esses dois, o modo deles pensar está mais enraizado na cultura. Que é esse modo de pensar ultra-individualista. Então, nesse sentido, eu refinaria meu livro hoje, usando muito mais a categoria de neoliberalismo do que a categoria de liberalismo. Embora ambas as categorias sejam ditas no plural, óbvio, né, como qualquer categoria filosófica, mas eu acho que o neoliberalismo é mais preciso, porque é uma lógica do indivíduo muito grande. E aí a questão que a Gil colocou a respeito da psicanálise, que eu acho ótima essa questão, né, e aponta para a necessidade da psicanálise ter um trabalho social. Eu mesmo, eu atendo na psicanálise já, estou muitos anos ligado à psicanálise, atendo pessoas, eu atendo a pessoas ligadas a uma instituição, por exemplo, aqui em Recife, que lida com pessoas em conflito com a lei ou que foram vítimas da polícia. E é um privilégio para essas pessoas, talvez elas nem se dêem conta de ter psicanálise na vida delas. Infelizmente, a psicanálise é uma coisa muito para gente com dinheiro. Né? Isso é uma coisa. E a psicanálise, quando ela é bem feita e radical, ela não pode ser individual. Ela tem que ser tanto teoria como prática. Freud percebeu isso quando ele fez tanto livros. Eu divido a obra de Freud em 3 formas de pensar. Uma forma de pensar clínica, que é o início da sua obra. Uma forma de pensar epistêmica, que é a metapsicologia. E uma forma de pensar cultural, que são os textos de cultura, teoria da cultura. Mas essas formas, elas são entrelaçadas. Então, não tem sido fazer uma clínica do indivíduo sem estar fazendo uma clínica social. Né? Que é um pouco que a escola de Frankfurt fez quando usou a psicanálise para fazer uma teoria crítica.
Então, nesse contexto, a psicanálise ela não necessariamente é liberal, né? Ela pode ser, mas ela também pode ser um instrumento de transformação social muito interessante, muito importante nesse contexto. Agora, outra coisa e com relação a essas coisas do controle, eu não controlo nada, claro, como ele percebeu muito bem, eu forço de um lado para poder descortinar essa fantasia do autocontrole, né? Mas, obviamente, você percebeu muito bem, eu estou forçando muito, e aí tem uma consequência de forçar muita barra, que aí é, mas qual é a agência que a gente tem para a mudança? Né? Aí vai se conectar muito fortemente com o que eu não fiz no meu livro, mas o Butler já fez, que é justamente pensar uma política a partir da categoria de vulnerabilidade. Eu acabo meu livro dizendo isso. E a Butler fez isso. A obra da Butler é justamente uma política da vulnerabilidade. Ou seja, e o que é que significa em termos práticos isso? É uma política, por exemplo, antimachista. Nesse conceito clássico do homem, né? Do falo, do carro que é cavalo, do cara que é poderoso. Então, eu acho que isso é fundamental. Uma política calcada na noção de vulnerabilidade. Eu acho que a Butler está fazendo esse caminho que eu acho promissor, maravilhoso, e eu subscrevo muito do que ela escreve hoje, conhecendo melhor a obra dela. Agora, a racionalidade é interessante, porque o Marx foi muito esperto, né? Marx entendeu que o ser humano é movido por uma racionalidade. Então, a crítica que Marx faz ao capitalismo, né, é que um capitalismo ele não usa a racionalidade humana em termos radicais. Então, essa atomização da sociedade capitalista, ela promove o uso irracional dos recursos. É fato. É irracional. Como eu acabei de dizer o exemplo lá do cara da Amazon. É irracional, não tem sentido. Não tem como você me mostrar que tem sentido o cara ir para o espaço protegido da própria Amazon com precariedade. Mas essa noção de racionalidade de Marx, no fundo, é uma noção que tem uma noção de bem por trás. Para Marx, o que é uma sociedade boa? É uma sociedade em que não haja propriedade dos meios de produção. Por mais que Marx não diga o que é a sociedade comunista, ela certamente é uma sociedade em que não vai existir propriedade dos meios de produção, propriedade privada dos meios de produção. Isso é fundamental. Por quê? Porque para Marx há uma irracionalidade no capitalismo que faz as pessoas agirem por interesse próprio. Esse interesse próprio, para Marx, eles nunca podem convergir para o interesse racional. Isso difere de alguns pensadores contemporâneos, que definem, como dizia na conversa, o egoísmo racional, que é possível você agir egoisticamente e chegar a uma cooperação, etc. Marx vai dizer que não. Isso não é possível. O capitalismo tem esse problema de origem. E por isso que nós vamos necessariamente desembocar na sociedade socialista. Essa é a tese do Marx. E a sociedade socialista ela seria mais racional, porque a gente planejaria de forma coordenada as ações humanas, e o que é que a pessoa de esquerda defende é isso. Eu fico brincando que a esquerda hoje ela defende o Estado, mas uma esquerda raiz mesmo ela tem que ser comunista, no sentido de que as comunas que governam. Mas seja como for, você vai ter que ter alguma instância que regula as ações humanas a partir do critério de racionalidade. Ou seja, a governabilidade numa posição de esquerda pode ser comunista, pode ser socialista, mas seja como for, ela vai ter que ter como princípio fundante a noção de que a gente tem que planejar coletivamente o uso dos recursos. O planejamento individual fracassou. Eu diria que fracassou. Por que fracassou? Porque a gente tem um problema ecológico grave que o capitalismo não vai resolver. O capitalismo não resolve o problema ecológico fazendo mercado de carbono. Isso não resolve. O carbono continua indo para a atmosfera do mesmo jeito. Então, esse modelo ele não dá conta do mundo da gente. Não dá. E para mim está claro isso. O meu desafio é como a gente implementa uma sociedade socialista, comunista, enfim. Esse é um grande desafio para mim. Ou seja, alguém disse, né? Parece que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas se a gente não imaginar o fim do capitalismo, nós vamos viver o fim do mundo. Bom, acho que a gente ainda tem mais tempo para pelo menos mais algumas questões aí. Temos 20 minutos, né, se a gente seguir pelo teto. Não sei se mais alguém queria insistir em algum ponto, teria alguma curiosidade. O Gustavo falou, eu esqueci de comentar do Gustavo, mas bem rapidinho, né? O ministro da Cultura hoje, que não é secretário da Cultura, sei lá como é que o governo Bolsonaro chama, o Lúcio é o maior artista da Globo lá, né? É um ator da Globo, que naquele meio ele é um loser. Entende? Então não tem uma coisa melhor para o governo ter pessoas servis
que é recrutar loser. O cara vai ser grato pro resto da vida. Ele nunca daria ali se não fosse o loser que colocou. Esses caras têm uma gratidão infinita, né? Então, esse é um ponto. Eu levantei a mão, mas tem mais alguém que levantou? Que não. Então, eu queria te ouvir agora sobre o último parágrafo do livro. Bom, na verdade, antes de falar sobre o último parágrafo do livro, queria se você pudesse falar um pouco sobre isso, pensando um pouco nessa questão da agência mesmo, né? Aonde está o não loser? Porque assim, no seu livro também, em vários momentos, você fala de uma centralidade que a gente precisa dar, que para mim é muito importante também, para essa questão da partilha de experiências comuns, né? Em vários momentos você apresenta isso como se fosse ali um contraponto a esse hiperindividualismo que é próprio do capitalismo, do liberalismo, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso para ver, bom, aonde que a gente consegue, se você consegue enxergar onde é possível ancorar isso, né? Aquela minha pergunta sobre quem não é loser seria um pouco nesse sentido. E eu fiz essa pergunta também pensando no último parágrafo do seu livro, né? Porque você diz, bom, é preciso pensar estratégias de luta, etc. E você elenca dois conceitos, né? O de hospitalidade e o de solidariedade. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não sei se você já caminhou um pouco nesse sentido. E também ver, bom, você ancora isso onde? Não pode ser no loser, porque o loser tem uma mentalidade individualista e tal. Enfim, queria te ouvir, ver se você já pensou alguma coisa sobre isso. Enfim, um pouco nesse sentido. Excelente, excelente. E quem é o loser, né? Assim, quem não é loser, na verdade. O loser, eu acho que já foi dito. E quem não é, nesse contexto, né? É justamente quem entende que o fracasso, assim como a existência, nunca é individual, é compartilhado. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, muito bom. A gente está vivendo o espírito olímpico, né? Tivemos a Olimpíada agora, recentemente, e estamos tendo a Olimpíada das pessoas portadoras de deficiência, né? Qual é a falácia que eu vi liberal defendendo isso, né? Aquele cara, Joel, que defendia a venda de rim, né? Joel, não sei o que lá, que escreve na Folha. Aí ele, não, porque o esporte é grande exemplo de como o capitalismo é algo extraordinário, a pessoa se esforça e consegue, né? Como se a vitória no esporte, mesmo no esporte individual, fosse individual e não coletivo. Todas as pessoas, desde a pessoa que fez o cafezinho, a pessoa que fez a chuteira, a pessoa que conversou com o atleta, que treinou, a professora da escola, todo mundo está presente numa conquista individual. Então, a forma de lutar contra isso é quebrar com essa noção de que os indivíduos fazem as coisas sozinhos. Isso é muito importante. É muito importante a gente desacelerar. A depressão é quando o nosso sistema entra em colapso. Mas não precisa entrar em colapso para entender que a gente tem que desacelerar. Né? Eu acho, nesse contexto, o movimento hippie foi um movimento extraordinário do ponto de vista político. Se a gente pensa que foi um movimento que era um contraponto à aceleração do capitalismo. Agora, qual é a dificuldade? É que o capitalismo ele consegue transformar tudo em benefício próprio. Então, hoje em dia, você tem o hippie de boutique, você tem justamente o quê? A própria cultura hippie internalizada pelo sistema, que passa a vender produtos hippies. Mas aquela ideia hippie, ela é fantástica. Ou seja, da liberdade, do amor livre, né? Você não tem a noção de amor calcado na noção de propriedade. Então, são movimentos como esse, contra-hegemônicos, contra-culturais, que eu acho que podem trazer a mudança. Não é só, veja, não é só. Estou dizendo que não é, mas não é só ter os meios de produção. Isso eu estou convencido que não é só isso. A gente tem que mudar o que e como a gente produz. Senão não tem alternativa. Que o Alan Krenak fala, Ailton Krenak, aliás. Não tem alternativa. Não é só coletivizar e democratizar os meios de produção. É necessário também discutir o que produzimos e como produzimos. Acho que essas discussões são essenciais. Né? Então, a hospitalidade e a solidariedade da qual estou falando, que eu normalmente não desenvolvi mais isso, né? Terminei explorando outras questões na minha vida, mais o racismo hoje, subjetivação do racismo, também nessa pegada psicanalítica. Mas, assim,
a hospitalidade e a solidariedade nesses laços que a gente tem isso. Como eu falei para vocês, se eu sou capaz de socorrer as pessoas se tiver um desastre aqui no Rio, por que eu não sou capaz de ser solidário com as pessoas que estão do meu lado? Assim, o que é que impede, né? Esse é uma pergunta que o Peter Singer se coloca lá, o filósofo Peter Singer, né? Por outro viés, ele coloca essa pergunta. E eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a gente não ajuda, né, as pessoas de forma imediata. Né? O que está por trás dessa ideia de deixar as pessoas ao léu na rua, por exemplo? A gente falhou como humanidade quando a gente faz esse tipo de ajuda seletiva. E as ajudas só é seletiva porque tem uma ideia de merecimento por trás. No fundo, as pessoas que são vítimas de um acidente, elas não mereceram. As pessoas que estão ali no chão mereceram. Entende? Então, eu acho que é quebrar com essa lógica do sistema. Agora, mas é como você quebra a lógica sem quebrar as propriedades de meio de produção. Eu acho que não é possível. Tem que valorizar os meios de produção. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Eu acho que esse que é o ponto, assim. Tentar... E por isso as pautas identitárias, elas não são pouco relevantes, elas são muito relevantes, não apenas pela questão da importância das pautas em si mesmo, mas para elas trazerem para a gente a reflexão sobre o fato de que ter os meios de produção, a coletivizar os meios de produção, não garante a transformação social tal como a gente deseja. Porque não adianta democratizar os meios de produção hoje se a gente continuar produzindo como estamos produzindo e da forma como estamos produzindo. Isso, o mundo vai acabar da mesma forma, com o capitalismo, comunismo, socialismo, o que for, vai acabar. Vai acabar antes do tempo, que acabar vai, né? Que é organismo, como dizia. Mas vai acabar antes do tempo. Pelo antropoceno, né? Léo, eu posso fazer um... Manda bala. Acho que dá tempo ainda, né? Na verdade, eu queria fazer uma triangulação aqui com o Hélio também, porque numa ocasião, a gente até chegou a conversar sobre isso, nós três, inclusive, né? Eu, você, Léo e Hélio. Nós falávamos justamente sobre a generalização dessa racionalidade neoliberal que atinge até mesmo as trincheiras de resistência ao capitalismo, né? Você nota que, por exemplo, a lógica da meritocracia, por mais que ela se amenize, se transforme, ela se legitime a partir de parâmetros diferentes, ela continua lá, né? Basta ver que as narrativas de comoção, né, muitas vezes são utilizadas para legitimar políticas públicas das experiências de governo de esquerda que a gente teve aqui no Brasil recentemente, são muito comuns, as narrativas de superação, de realização. Nossa, tem aquela peça publicitária do Duda Mendonça, que faleceu, né, do menino discursando, eu sou o João, eu quero ir para a universidade, não sei o quê. Você para pensar, cota é uma política neoliberal, né? Então, o loser ressentido com a cota, na verdade, ele está ressentido com uma política neoliberal, que é a mesma racionalidade que produz o loser, né? Então, fica muito difícil. Você deu esse exemplo agora há pouco, do alagamento, né? Eu me permito aqui fazer um contraponto, vamos dizer assim, né? Não um contraponto, mas uma perspectiva talvez um pouco diferente para complexificar esse exemplo que você deu. Eu já acho que existam outros fenômenos inerentes a essa falta de solidariedade ou essa solidariedade tão curta, essa solidariedade voo de galinha que a gente tem, né? Aconteceu a mesma coisa quando você teve a crise dos refugiados sírios, em Pinico, atravessando o Mediterrâneo, gente morrendo, criança morrendo, aquele menino na praia. E isso gerou uma comoção internacional muito forte e rapidamente aquilo se arrefeceu, né? O Museu Nacional pegou fogo, ninguém falou nada, Notre Dame pegou fogo, todo mundo bateu foto e ficou triste. Me parece que existe um outro elemento aí também, que é, mais uma vez, dentro dessa ética do sucesso que caracteriza a racionalidade neoliberal, né, um elemento sempre de moralização e de performance estética do sucesso, né? Então, você sempre dá atenção para a tragédia que tem holofote, porque ela te ajuda a legitimar e projetar a sua subjetividade como alguém, né, capaz de sentir, capaz de ajudar, como alguém que está na posição de poder ajudar, acaba sendo, mais uma vez, uma posição de afirmação do seu próprio sucesso, né? Então, é aquilo, é o cara que doa a cesta, o Luciano Huck, ele doa a cesta básica e fala, pô, meu, olha como eu sou massa doando aqui essa cesta básica, meu, né? Então, enfim, eu só ilustrei isso tudo, né,
desculpe ter me alongado, para tentar mostrar um pouco o que me preocupa, que é justamente essas diversas camadas, né, dessa racionalidade que é composta, né, de discursos, práticas, dispositivos, no sentido Foucaultiano mesmo, e de diversas instituições que não são centralizadas. Elas estão em todo lugar, né? E, nesse sentido, me parece que não há outra forma, né, de resistir a isso, senão através do abandono, né? E aí, quando eu digo abandono, eu me refiro a experiências de desistência mesmo. Entende o que eu quero dizer? Porque esse enfrentamento mais sistemático, em certa medida, ele sempre vai ser recapturado, sempre, a todo momento, né? Então, me parece que a gente precisa efetivamente criar fissuras, fraturas, bolhas, né? E tentar fazer com que esses espaços permitam a gênese de uma nova subjetividade. Porque me parece que todo esforço de reforma, ele já é imediatamente contaminado pela semente dessa mesma racionalidade. Porque é difícil, né? É como você tentar soltar a própria sombra, entende? Né? Então, enfim, acaba sendo, acho que essa grande dificuldade, né? Como é que você reforma a razão, sendo que você precisa dispor dessa mesma razão para operar essa reforma? Né? Enfim, eu só quis comentar isso, porque eu lembro que talvez eu tentei me remeter um pouco a algumas memórias que eu tive com o Hélio aqui, dessa conversa, e queria te ouvir, enfim, sobre isso também, né? Excelente, Paulo. Na verdade, eu concordo com o que você está dizendo plenamente. Com relação às cotas, né? Na verdade, as cotas são política, não diria neoliberal, mas liberal. O John Rawls foi um dos caras que foi responsável pelas cotas nos Estados Unidos, né? Então, como dizia, mas numa ótica dessa galera neoliberal, é por isso que se eu fosse escrever um livro hoje, eu centraria muito mais no termo neoliberal, que é o curso de vocês, do que no termo liberal. Os termos liberal e neoliberal são ditos no plural, ok, beleza, mas acho que o neoliberal é mais claro conceitualmente do que eu quero e é mais condizente com o capitalismo do que o próprio liberalismo. Eu acho que essa distinção é importante. E John Rawls é liberal e foi ele que fez as cotas. Para a galera neoliberal, John Rawls é comunista. Então, no final das contas, eles estão criticando o comunismo, mesmo que eles sejam torpes e tenham confusões conceituais, entre aspas, que não é bem uma confusão conceitual. Eles são a radicalização do indivíduo. Então, se você tem um liberalismo mais brando, não serve. É globalista. Da mesma forma. Agora, o que você colocou também, o que eu achei importante, tudo que você falou, eu concordo, e eu diria mais. A Butler, no livro dela, Corpus e Assembleia, aquele livro é primoroso para mim. Eu acho que ele dá a saída. E é um pouco o que você disse, pelo que eu entendi. É você construir assembleias de corpos que vão se colocando como contraponto. Um contraponto cultural. Eu acho que a luta também é cultural. É contraponto cultural mesmo. Contraponto essa cultura capitalista. Tem que ter. Se não tiver, a gente não muda. Porque, e aí eu insisto, né? A questão é mais estrutural. Que é a questão que mesmo que a gente democratize os meios de produção, que é fundamental, que é necessário, mas isso não é suficiente para a gente garantir uma vida na Terra, da forma como a gente tem produzido e como a gente tem produzido. Não é suficiente. Embora eu acho que seja necessário, porque eu sou de esquerda, me filio à tradição marxiniana, mas eu acho que não é suficiente. E eu tenho certeza que o capitalismo não dá certo. Mas o socialismo ainda não é suficiente, tal como ele foi pensado tradicionalmente. É preciso que a gente quebre com essas noções de consumo mesmo. Senão não tem como mudar. Eu acho que e como é que se quebra com isso? Com bolhas, ou você pode chamar aqui de assembleias, como diz a Butler. São essas assembleias que vão constituir a mudança. Não é? Então, essa mudança ela é operada mesmo nesse regime de assembleia, eu acho. Né? Esse livro dela é fabuloso, viu? É um livro que eu acompanho muito, o raciocínio dela, naquele contexto que ela traz para a gente. De que a mudança se dá nesse âmbito da assembleia, porque a mudança tem que ser estrutural. Né? Tem um exemplo aqui em Recife, foi o caso de Estelita, que a turma lutou para que o cais não fosse feito as torres que foram feitas agora, eles conseguiram ganhar, né? Mas percebam, foram anos de luta, sem que o grande empreendimento imobiliário ganhasse. Foram anos, isso é uma vitória já. E naquele momento de luta, o que aconteceu? Houve um intercâmbio entre pessoas vegetarianas, veganas, ciclistas, feministas, antirracistas. E esse intercâmbio é que vai mudar. Porque é uma mudança que tem que envolver todas as esferas do humano hoje. Todas as pautas que são identitárias, elas só têm sentido, eu acho,
quando elas são articuladas. Senão elas são sequestradas pela lógica liberal. Entendeu? Foi feito Xuxa, que diz que era para fazer teste com presidiário, teste de vacina com presidiário, porque isso é não com animal. Isso é uma visão torpe da luta pelos direitos dos animais. Entende? Então você tem que ter uma assembleia que essas pautas sejam articuladas, porque senão elas são sequestradas pela lógica liberal. É por isso que essas pautas identitárias têm que ser pensadas de forma articulada e não disponíveis na lógica liberal individualista. Se cada pauta dessa pudesse sobreviver sem que as outras estivessem entrelaçadas com ela. Elas só podem prosperar se estiverem entrelaçadas. É importante que elas existam em suas individualidades, mas elas só têm poder de transformação social quando elas são pensadas em seu entrelaço, por assim dizer. Bom, Érico, mais uma vez te agradecer, foi ótima a conversa. Agradecer a presença de todo mundo aqui, dizer que no próximo mês, mais ou menos daqui a um mês, no final do próximo mês, a gente vai... Já foi divulgado, na verdade. Alguém aí tem rápido aí a data do próximo encontro? Deixa eu ver se eu encontro aqui. A gente já tem aqui, ó. Dia 23 de setembro, com o professor Amaro. Exato. Pronto. 23 de setembro. Então, né, convido a todo mundo aqui já para no próximo dia 23, né, de setembro estarmos de novo discutindo, né, mais uma vez o tema do neoliberalismo, agora através de outra chave, né, do Amaro. Mas, Érico, obrigado, viu? E espero que a próximo encontro seja presencial, né? Corpos em assembleia, literalmente. Exato. E com cerveja, viu, Hélio? Eu estou com você, viu? Com cerveja. Você queria falar Como é que era? Não, Hélio, você queria falar um pouco do certificado, da presença, como é que vai funcionar isso? Sim, duas coisas rápidas. As inscrições, elas permanecem, temporariamente está aparecendo lá no site de inscrição que elas foram encerradas, mas a gente vai resolver isso no máximo até no começo da semana que vem, então vão permanecer as inscrições. Com relação ao certificado, a gente vai ter 4 encontros, né, esse semestre, então, para ter o certificado ao final, é preciso ter pelo menos presença em 3 encontros, né, 70% são os que se utilizam normalmente. Então, esses 2 avisos são importantes. E a presença de vocês aqui, ela fica automaticamente registrada pelo próprio sistema, então não precisa lista nem nada disso. Quando a gente fechar a sala, a gente já sabe quem esteve presente e quem não esteve. Acho que era isso. E agradecer ao Érico, evidentemente. Foi ótimo, Érico. Foi um prazer ler o seu livro e a conversa foi melhor ainda. Eu adorei também, gente. Massa demais. Fazia tempo que eu não fazia um debate filosófico assim para empolgar, que eu só estou dando parecer agora. Minha vida é dar parecer. Aí fazer um debate como esse dá uma livre da alma. É bom demais. É para isso que eu parecer, para poder fazer filosofia de vez em quando, infelizmente. Bom. Valeu demais, pessoal. Obrigado demais. Obrigado demais. Valeu, Érico. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem.